um dos dias que o meu coração mais se alegra de poder rezar a Santa Missa. E quem sabe, depois dessa homilia, o seu carinho por Nossa Senhora também não aumenta um pouco mais. Biblicamente falando, a ordem dos carmelitas, ela tem respaldo no Antigo Testamento. Os carmelitas consideram Santo Elias como seu fundador. E por quê? Se você verificar o primeiro livro de Reis, Antigo Testamento, os capítulos 17 e 18, o que nós vamos ver? Não chovia em Israel já fazia 3 anos e 6 meses. Calcule você uma cultura e uma sociedade que dependia da terra para sobreviver. Não só a si próprio, mas também para alimentar os animais, que também virariam alimento e etc, etc, etc. 3 anos e 6 meses por uma grande seca, estava afligindo o povo de uma maneira muito, mas muito intensa. Óbvio, estes 3 anos e 6 meses sem chuva era reflexo do povo que vivia na idolatria. Basta lembrar do rei Acabe e da famosa sua esposa Jezabel. Pois bem, quando o Senhor decide pôr fim à chuva, o profeta Elias, ele sobe onde? No Monte Carmelo. E lá Deus mostra para ele uma visão de uma nuvenzinha pequena sobre o mar, do tamanho de uma mão humana. Só que depois desta nuvenzinha surgir, instantes depois, os céus são tomados por densas nuvens negras que chovem torrencialmente sobre aquele povo que já não via a água do céu há 3 anos e 6 meses. O que se entende? A pequena nuvenzinha é a Virgem Maria, que vem primeiro para depois fazer chover sobre toda a humanidade a água da graça, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso os carmelitas têm Santo Elias como seu patrono primeiro, porque ele subindo ao Monte Carmelo, já prefigurando aquela nuvenzinha pequena como a Virgem Maria, é ela que faz chover para nós o Cristo Senhor. Amém? Não bastando isso, queridos irmãos e irmãs, vamos adentrar um pouco mais na história dos carmelitas. Eles começam então a morar no Monte Carmelo, mas devido às perseguições, eles vão para a Europa. E ali na Inglaterra surge um monge, São Simão Stock. Tão piedoso era isso no século XII, ano 1100 e alguma coisa, não me vem à memória a data exata. Mas ele era tão austero em penitência, tão piedoso, que ele morava em um toco de árvore. Provavelmente daí o seu nome, Stock, de pau, madeira. Ele morava propriamente em uma árvore. Rezava muito, tinha muito desejo de ser santo. Só que naquela época havia uma dificuldade muito grande de surgir novas ordens, e ele também estava sendo pressionado por isso. E ele rezando tanto a Virgem Maria, ela aparece para ele, ofertando para ele um tecido marrom, grande tecido marrom, que era o escapulário. E a Virgem Maria disse a São Simão Stock que aquela veste era sinal da predileção daqueles homens que tanto eram devotos dela. Por que a palavra escapulário? Escapulário vem de escápula. É um tipo de tecido que cobre a parte das costas e também a parte da frente. Geralmente o povo católico usa o escapulário, que são 2 telas menores, uma na parte da frente, outra na parte de trás. Mas propriamente o escapulário, ele é marrom, cobrindo tanto a parte da frente quanto a parte de trás. A cor marrom, justamente porque é uma roupa de servo. E aqui me permitam ser polêmico. Você pode usar o escapulário lindo, maravilhoso, de ouro, prata, a pedraria que for. O escapulário que a Virgem Maria entregou é de tecido e é marrom. Se você tem essa devoção ao escapulário, use o escapulário simples, de tecido, marrom. Porque o escapulário foi dado para a Virgem Maria via São Simão Stock, melhor, São Simão Stock via Virgem Maria, para que todos pudessem usar. Se fosse para ser de pedraria, ela teria dado assim, até porque no céu não teria glória para fazer algo disso? Teria. Agora, se a Virgem Maria ofertou a nós um escapulário de tecido e marrom, por que nós vamos querer fazer diferente dela? Fica aqui a reflexão. Pois bem, o tempo vai passando, e escapulário é roupa de servo, então aquele que se veste do escapulário precisa ser servo. E o tempo foi passando e o Senhor foi dando graças específicas para aqueles que usavam escapulário. Se eu me perder nas contas dos milagres, vocês me perdoem. Mas existem vários relatos de pessoas que odiavam a Deus
e que eram pecadores assim dos mais impenitentes, que diziam blasfêmias e quando entravam em contato com o escapulário, imediatamente começavam a chorar e procuravam um sacerdote para se confessar. Um dos grandes feitos atribuídos ao escapulário na Segunda Guerra Mundial era o fato de alguns soldados católicos, infelizmente no clima de guerra, receberem tiros e muitas vezes a bala parar no escapulário. Ultrapassava a veste dos soldados e parava no escapulário. Agora, falando ainda do escapulário, penso que uma das histórias mais belas atribuídas ao escapulário se dá com São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes. Ele tinha o dom, assim como o Padre Pio, de ler as almas. Então, uma moça foi confessar-se com São João Maria Vianney. Só que nessa confissão ela acaba esquecendo um pecado que ele faz questão de recordar a ela na confissão. E ele diz, olha, você está esquecendo um pecado. Ela, qual? E ele lembra. Aquela moça, antes de viver uma vida convertida, vivia uma vida libertina e amava frequentar bailes. Aqueles que conhecem a história de São João Maria Vianney sabem, ele detestava bailes e onde ele chegava, os bailes cessavam. Porque os bailes eram o pré-anúncio de uma vida pecaminosa do que se seguiria dali. E aquela moça, um dia, foi ao baile. São João Maria Vianney dizia que quando uma pessoa vai a uma festa pecaminosa, o anjo da guarda acompanha ela até a porta. Da porta para frente, quem acompanha essa pessoa é um demônio. E aquela moça, quando foi ao baile, ela ficou impressionada com um belo rapaz que tinha lá. Ela também era muito atraente, o rapaz olhava e tentava seduzi-la, e ela louca para que o rapaz a chamasse para dançar. Só que o rapaz acaba olhando um pouco melhor para ela, faz uma cara um pouco esquisita, sai e vai dançar com todas as outras moças do baile, e aquilo a ofendeu profundamente. São João Maria Vianney, ao recordar a ela que ela havia se esquecido de dizer este pecado, que frequentou um baile, ele disse, você lembra de como aquele rapaz te rejeitou? Ela disse, sim, e aquilo me ofendeu muito. São João Maria Vianney disse, então, aquele rapaz era um demônio, que naquela noite ia perder a sua alma. Mas quando ele percebeu que você usava o escapulário, ele não pôde fazer nada com você, e depois de dançar com as outras moças, foi embora. Ainda o escapulário, mas João 22, se não me falha a memória, Papa, recebe uma visita da Virgem Maria, e ela diz o quê? Que aqueles que morressem portando o escapulário, óbvio, estando em estado de graça, teriam a graça de receber o privilégio sabatino. E o que é isso? Aqueles que morrerem, seja em que dia que for, trajando o escapulário e tendo vivido uma vida santa, a Virgem Maria ia até o purgatório para retirar aqueles que morreram portando o seu escapulário. Eu acho que é o negócio dos negócios. Puxa vida, ter o purgatório encurtado por morrer portando o escapulário, eu acho que vale muito a pena. Por fim, e aqui termino, não quero me alongar demais. O escapulário, ele é de fato uma armadura que todo católico tem que usar. O de verdade, o marrom. Todo bom católico tem que usar essa armadura. Aquele que se detém à Virgem Maria e é cuidado por ela, ele é vestido por completo. Ele veste a armadura do escapulário e tem a arma do Santo Rosário. Eu digo a vocês, aqui termino, algumas pessoas me dão de presente roupa de padre, eu amo mesmo, até porque quando eu posso usar, eu lembro que aquela pessoa me deu aquilo. Mas eu não saio de casa sem o meu escapulário, porque essa veste que me deu foi a Virgem Maria. E eu amo poder usar uma coisa que a minha mãe do céu me deu. Quem sabe você também não começa a usar o seu escapulário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.